Olá, amigos da TV Impacto. Vamos conversar hoje aqui em nosso estúdio com o técnico Oswaldo Monterleb. Como todo internauta sabe, recentemente, inclusive, ele esteve aqui conosco falando sobre a volta do São Francisco ao comando dele para a elite do futebol. E hoje ele está aqui para que a gente possa fazer uma análise do trabalho dele já agora na elite, porém na condição de ex-treinador de São Francisco, uma vez que depois do jogo contra a equipe do Paragominas, né, aqui em Santarém, o São Francisco perdeu o jogo por 5-4, ele decidiu entregar o cargo e não é mais treinador. Então eu fiz o convite para que, Oswaldo, a gente converse um pouco sobre o seu trabalho e vamos analisar um pouco essa situação dos clubes em Santarém que estão fazendo uma campanha irreconhecível no campeonato. Bem-vindo. Muito obrigado aí pelo convite. Você sabe que sempre quando a gente é convidado, a gente sempre vem, porque é um programa sério, né? Um programa de credibilidade em Santarém. E a gente está aqui um pouquinho para falar do nosso trabalho, né? Da nossa saída do São Francisco e que possa prosseguir, possa fazer sucesso com o treinador. Bem, vamos começar exatamente por isso, né? Por esse ponto aí. Você trouxe o São Francisco de volta para a elite, né? Não chegou a ser campeão, mas decidiu aqui contra o Tapajós. E, infelizmente, a sequência do trabalho, já na disputa do Campeonato Paraense, da elite do futebol, como é chamado, São Francisco perdeu os jogos, né? Só teve um empate. E você, no último jogo, decidiu, então, entregar o cargo para dar oportunidade a outro. O que você pode falar para a torcida, para o internauta, desse fracasso? Vamos falar do São Francisco, porque ele vem de uma campanha muito boa na segunda e de repente cai de produção. Primeiramente vamos falar um pouco da segunda divisão, né? Eu acho que nós pegamos uma equipe muito complicada, né? Sem condições financeiras, né? Mas com a nossa experiência e a experiência de algum diretor, a gente foi buscar jogador da região, jogador aqui de Santarém, e formamos uma grande equipe e brigamos com 15 equipes na segunda divisão. Conseguimos o acesso junto com o Tapajós, né? Foi muito difícil, mas conseguimos. Depois a gente acertou para trabalhar na elite, né? No acesso do Leão, fazer um grande time e não conseguimos, né? Muitos jogadores de qualidade, alguns, no meu ponto de vista, alguns não era para ser contratado, São Francisco, mas a maior parte é jogador de qualidade, jogador que tem um compromisso em jogar, em defender o escudo do time, né? Mas não deu certo até o momento, né? Agora, como eu falei, depois do jogo com o Paragominas, né, eu achei melhor entregar o cargo, né, para que possa vir outro treinador, né, que já tem, né, o Júnior Amorim, um grande profissional também. Eu acho que fez um bom trabalho em Pinheirense, não foi feliz na Tuna, né, ficou pelo caminho, saiu para o Tapajós, mas é um grande profissional, foi um grande jogador. E a gente espera que ele venha fazer um grande trabalho. Não é porque eu não estou no São Francisco que eu vou torcer negativo. Sim. Nunca fiz isso, nunca vou fazer. Espero que com a chegada do Júnior Amorim, a equipe cresça e comece a reagir no campeonato. Agora logo no Clássico Arrifran, onde não tem favorito, você sabe, São Raimundo pode estar bem, São Francisco, e agora os dois não estão bem, então não tem favorito, né? Mas quem sabe se não vai se reabilitar agora e vai seguir forte aí na competição. Claro que eu peço até desculpa para o torcedor é em massa, né, em Santarém, pelo São Francisco e São Raimundo. Peço desculpa porque eu tentei fazer um grande trabalho, mas saio muito feliz porque deixei a equipe numa situação melhor do que peguei. Bem, Oswaldo, você acha que os jogadores, o plantel foi contratado, inclusive ele é bem diferente, eu acho que mais de 50% daquele plantel que disputou a segundinha. Houve dificuldade em eles, os jogadores, entenderem aquilo que você queria realmente que se fosse praticado? Ou tem jogador que está fora de forma ainda? Como é que você avalia isso? Olha, a gente procurou implantar um trabalho como sempre a gente vem fazendo, um trabalho de sucesso, né? Mas, como eu te falei, não deu certo na elite, né? Foi muito pouco tempo para a estreia, 14 dias de trabalho, né? Mas depois a gente teve 13 dias para trabalhar. Eu fiquei até feliz pelo jogo contra o Tapajós, né? 2-2 no Clássico. Eu achava que a equipe ali ia ter uma reação positiva,
né? E não teve contra o Paragominas, né? Onde a gente levou muitos gols individual, falhas individual, né? Muitas falhas individual, isso aí complicou um pouquinho, né? Todos os jogos, se você for aqui analisar, você vê, contra o Paysandu, 3 gols de falha individual, contra o Independente, 2 gols de falha individual, com o Tapajós, 2 gols de falha individual, e nesse último jogo agora com o Paragominas, 3 falhas individual, que isso não pode acontecer. Então eu fiquei um pouco chateado pelas essas falhas, né? Tentamos corrigir em todos os treinos, a gente procurava corrigir aonde a gente falhava e o time continuou falhando. Então, como eu falei, né? Foi melhor eu dar espaço para outro treinador para tentar corrigir o que eu não corrigi, né? Mas eu estou tranquilo, eu tive Covid antes de começar o Campeonato Paraense, depois que a gente deu acesso para São Francisco. Eu achei melhor ficar no São Francisco, porque eu achava que ia dar sequência, ia dar sequência, ia dar certo, mas eu peço muita desculpa aí pro torcedor, porque o torcedor me conhece e sabe que eu já fiz muita coisa pelo São Francisco. Oswaldo, eu vou parar um pouquinho de perguntar para você, porque eu quero colocar aqui o meu ponto de vista em relação a um assunto que, inclusive, não é só o meu ponto de vista, porque eu tenho ouvido de outros colegas de imprensa, inclusive de torcedores e até de dirigentes, em relação às contratações que as equipes de Santarém realizam para essas competições. Na minha avaliação, o que ocorre é que as contratações são mal feitas, né? O monitoramento feito pelas diretorias, né, não tem dado resultado, porque as contratações não correspondem àquilo que realmente as equipes precisam. E eu não quero aqui desrespeitar os profissionais que têm vindo aqui, não. A gente respeita. Agora, a minha posição é a seguinte: a oportunidade que você dá para um jogador que quer ir para a vitrine é uma coisa, e a oportunidade que você dá para um jogador que já está em final de carreira é outra coisa. Então, eu acho que nós temos pecado muito aqui em relação a esta situação de contratar jogadores que já foram bons jogadores, já brilharam em outras temporadas, mas estão ou fora de forma ou em final de carreira e que chegam aqui, infelizmente, esse aos meus olhos, não correspondem a um certo desinteresse. A gente observa os jogos, não há aquela luta, aquela briga, aquela bola dividida, aquele corre atrás, entendeu? Funga no cangote. Eu não observo isso. Diferente dos jogadores aqui da região, que querem uma oportunidade para aparecer e, quem sabe, ter uma oportunidade em um clube de maior expressão, numa praça mais, digamos assim, bem divulgada. Então, esta é a minha opinião, e eu queria saber o seguinte: essas contratações, por exemplo, vamos falar de São Francisco. Você teve um plantel disputando a segundinha com a maioria de jogadores aqui da região. E de repente, pelo que eu tenho informação, você pode me confirmar ou me desmentir, para a contratação, para o plantel da elite, a maior parte foi mandada embora, teve que sair e trouxeram mais ou menos uns 15 jogadores de fora. E aí o resultado foi esse. Eu não vejo empenho, né? Eu não vejo dedicação, não tem o DNA do São Francisco, jogadores que não conhecem a história do São Francisco, a exigência do São Francisco. Eu estou falando do São Francisco aqui, mas é extensivo também para aqueles que jogam no São Raimundo e no Tapajós. Então, esta é a minha opinião, eu queria que você falasse sobre isso. E Oswaldo, enquanto os diretores de São Francisco, Tapajós e São Raimundo não tiver nova mentalidade, para acreditar em jogador da região, sempre vai ser assim. Eu confio muito, eu sou um cara que confio em jogador da região e jogador local de Santarém, que nós temos muito talento, só tem que dar oportunidade. Quando você chega para pegar um jogador da região, a primeira coisa que algum diretor fala é que os caras não são profissionais. Mas por que não são profissionais? O jogador de fora que eles não conhecem se valoriza e os caras pagam bem. O jogador daqui, porque é da região, os caras não querem valorizar financeiramente. Aí fica difícil do jogador da região ser profissional. Mas enquanto os clubes, os três, tiverem uma mentalidade diferente em confiar em comissão de Santarém, jogador da região, aí os três clubes vão chegar forte. Porque o jogador da região de Santarém, se ele perder um jogo, ele vai ficar triste, que ele vai ficar aqui. Mas jogador que vem de fora, se ele perder um jogo, vai embora,
normal, o jogador não sente nada, entendeu? Mas hoje, os diretores de clube ainda acham assim, se tiver 20 jogadores de fora, é importante isso. A maior parte da imprensa também, se tu trouxer 10 jogadores da região, os caras não dão moral. Mas se vir 10 de fora, não importa se sabe jogar ou não, a imprensa local dá muito moral. Eu fui prejudicado por uma rádio aqui de Santarém, que já entrou comigo pelo lado pessoal. Aí o que foi que eu falei? Eu falei para eles que eu não ia dar entrevista, porque o cara tem que ser profissional, tem que falar do jogo, não lado pessoal. Aí os caras ficavam metendo pau em mim, ficaram metendo pau, criticando, coisa e tal. Mas eu não ligo pra isso, porque esses caras que ficam criticando a gente, o homem lá de cima tá vendo. Então eu procuro sempre esquecer essas críticas, e esses caras que criticaram muitas vezes também já me elogiaram. Tá certo. Então, voltando a essa questão aí de contratações, para que o torcedor, principalmente de São Francisco, saiba. Como é que foi? Foi você que indicou esse grupo de jogadores que veio agora para a elite, ou foi uma comissão, alguém da diretoria que disse, olha, Oswaldo, eu contratei esse pacote de jogador, tá aqui, te vira? Eu acho que nós temos que ser honestos, temos que vir aqui falar a verdade. Sim, é isso que nós queremos. Eu acho que por onde eu passei sempre eu procurei trabalhar com honestidade, sempre fui um cara que tem respeito por muitas pessoas ainda do futebol em Santarém, a metade da imprensa também conhece o meu trabalho. Mas depois da segunda divisão eu sentei com o presidente, acertei com o presidente e passei alguns nomes. Passei 6 nomes e desses 6 nenhum foi contratado, né? Perdemos jogador para Bragantino, para Paragomina, para Castanhal, e nenhum desses 6 nomes foi contratado. Eu fui em Monte Alegre, quando eu cheguei, todos esses jogadores já estavam contratados e nenhuma comunicação para mim. Eu não fui comunicado, né? Acho que quem fez essa contratação foi o Dori, junto com o presidente, né? E eu não fui. Eu fiquei chateado quando eu cheguei, quis até desistir, mas aí analisei melhor e sou um cara que não fujo dos trabalhos, né? Mas não gostei da atitude, não falei, fiquei calado também, mas eu acho que quando você vai formar um time, tem que ter aquele diálogo entre treinador e diretoria, e não teve, né? Acho que o diretor que chegou achou que já era o cara, era o tal, e fez as contratações de jogador que já tinha passado pelo São Francisco em 2011, que não tinha dado resultado em 2011. Depois de 8 anos esse jogador volta para o São Francisco de novo. Então isso aí, quem contratou, eu acho que contratou errado, né? Eu acho que o jogador não tem culpa. O jogador é um profissional, está desempregado, quer trabalhar. Quem tem culpa é quem contrata. Bem, mas eu não quero chegar aqui e culpar os atletas que trabalhou comigo. Eu quero culpar quem contratou. Tá certo. O que eu queria sugerir aqui, antes de terminar essa conversa com o Oswaldo, é o seguinte: para as diretorias, e se eu estiver errado, é a minha opinião, a gente aceita também, mas eu acho que na hora em que você vai contratar um profissional, alguém que vai trabalhar na sua empresa, que vai trabalhar no seu time de futebol, você tem o direito, como patrão, de exigir produção, produtividade. Por quê? Porque você vai pagar o salário dele, assim como o empregado tem o direito também de exigir do patrão o pagamento do salário em dia, né? Que seja cumprido aquilo que foi acertado. Então é assim que funciona. Agora, você contratar por nome, mas o cara jogou bem, tem experiência, já jogou no Remo, jogou no Paysandu, na Tuna, disputou já o campeonato, tem experiência. Meu amigo, não se renova nada se não der oportunidade para novos, porque os experientes se vão, os novos precisam de oportunidades para que eles possam realmente suceder. Então, na minha opinião, falta isso. É a diretoria de clubes de Santarém entender que nós temos na região excelentes jogadores, muitos talentos que precisam de oportunidade e querem mostrar serviço. Ao passo que muitas vezes, que vem de lá, está em final de carreira, vem de uma contusão, não está em forma, e o espaço de tempo é pequeno, ele entra no jogo e não produz aquilo que realmente era esperado. Oswaldo, se você tiver mais alguma coisa... É como eu falo, hoje mesmo a gente tem, o São Francisco tem um jogador que veio de Almirim, que é um futuro muito grande aí, o Careca, né? Ele entrou no segundo tempo do jogo contra o Paragomina, um zagueiro que sai pro jogo, um zagueiro muito clássico, né? E é um futuro que tem aí, para a diretoria de Tapajós, São Francisco e São Raimundo saber que tem muitos jogadores. Eu vi esse jogador jogar uma Copa Oeste, né? E
a gente puxou alguma coisa positiva dele, a gente trouxe e hoje ele já está começando a ter espaço. Então é sinal que temos muitos jogadores na nossa região. Antes de encerrar, porque eu ouvi inclusive através de alguns veículos de comunicação essa possibilidade de que, pelo comportamento dos jogadores na partida contra o Paragominas, parecia uma espécie de boicote do plantel na tentativa de derrubar. Você acredita nisso? Não, acho que não. Não, acho que não, porque a gente... As peças não se encaixaram. A gente tem um grupo, sempre eu procuro trabalhar, né? Eu sou um cara que cobro muito, mas sou amigo também dos jogadores. Acho que o treinador tem que cobrar nos trabalhos, durante o dia a dia, mas depois dos trabalhos você tem que conversar normal, como qualquer ser humano, né? Então eu tinha essa conversa positiva e muitos jogadores ali gostam de mim, né? Eu acho que você sabe que futebol, o treinador não agrada a todos. Os 11 que entram jogando, o treinador é excelente. Os que vão para o banco, mais ou menos, que não vão na relação, o treinador é complicado. Então, futebol é assim. Mas eu acho que não, o futebol é muito complicado. A gente vê o São Paulo, né? Agora na Copa, você vê que... Não, até fazer um parênteses na aqui. Libertadores, o São Paulo foi lá, todo mundo diria que o contratou muito também. O São Paulo ia chegar e ia reverter a situação. E o time veio e jogou melhor, o São Paulo ninguém sabia. E eu vou te falar uma coisa aqui, Oswaldo. Eu também acho que o São Paulo tem contratado errado. Ele tem contratado jogadores por nomes e não está contratando jogadores para realmente suprir as necessidades das posições que precisam ser contratadas. Né? E só para eu fechar, porque nós estamos gravando isso aqui hoje, no dia 15, né, que é uma sexta-feira. Né? Ontem, dia 14, teve a semifinal do Campeonato Carioca entre Fluminense e Flamengo. O Fluminense está devendo, tem jogador que deve 3 meses de salário. O Flamengo investiu quase 1 milhão e está fora da decisão da Taça Guanabara. Futebol é meio complicado. Futebol é complicado. Sempre que você faz um grande time, não dá liga. E você faz uma equipe que mais ou menos ninguém acredita, como o Diniz está fazendo no Fluminense, está aí. Está na final e o vai time... no feijão com arroz e o time milionário do Flamengo não chegou, né? Isso aí vai... É uma perca muito grande financeira para o clube. Perfeito. Bem, a gente quer aqui agradecer mais uma vez ao Oswaldo Monte Alegre, treinador que agora deixou, faz um intervalo aí, deu oportunidade para outro companheiro profissional e dirigiu São Francisco e volta para as atividades empresariais. Eu nunca fico sem trabalhar, né? Quando eu estou no futebol, me dedico ao futebol, minha família fica nos trabalhos da gente, né? Mas agora já estou trabalhando de novo, já tive oportunidade, né, de trabalhar no futebol, mas falei agora que no momento que tiver outro agora, eu vou sair, porque eu sei que eu tenho qualidade para trabalhar no futebol, que é 20 anos em Santarém, de muito sucesso, né? Não é porque o início de trabalho agora em 2019 não deu certo que eu vou desistir, não. Eu vou continuar trabalhando, sou jovem ainda, tenho muita coisa para dar. Tá certo. Muito obrigado aí, Oswaldo, é isso. É a TV O Impacto, levando sempre a melhor informação para você.